Vamos falar de saúde agora, gente. Depois dos 40 anos, alguns cuidados com a saúde do homem precisam ganhar mais atenção. Pois é, Sofia, mudanças no metabolismo, nos hormônios, na saúde cardiovascular podem aparecer de forma silenciosa, mas quais são os sinais que merecem investigação e quais exames devem entrar aí na nossa rotina? A gente conversa agora com o médico urologista Fabrício Ramos. Doutor, bem-vindo, bom dia. Vamos começar explicando, né, o que é que realmente muda no nosso organismo aí depois dos 40 anos, hein? Bom dia, Raide. Bom dia, Sofia. Bom dia a todos. Olha, quando a gente começa a avançar da idade, nós temos algumas deficiências. No homem, só para você ter ideia, a partir dos 40 anos, os níveis de testosterona caem cerca de 1% por ano no homem. Então, os cuidados devem começar nessa década mágica, entre 40 e 50 anos, principalmente. Perfeito. E, doutor, quando a gente tem essa queda, o que acontece com o corpo do homem? Por que ele precisa ficar atento aos sinais? Bom, o homem começa a sentir alguns sintomas, como cansaço excessivo, uma indisposição, vontade de não fazer absolutamente nada, querendo ficar em casa. Ou seja, ele acaba tendo um prejuízo na sua qualidade de vida, né? No seu trabalho, no seu dia a dia. Ele acaba por sentir algumas consequências que podem, sim, representar um indício de algumas doenças que podem estar já no início do surgimento. Agora, em relação à testosterona, que o senhor falou também, né? Quando é preciso investigar, né? Como é que está o nível, a partir de que momento? Bom, a gente tem que avaliar algumas condições, não só em si o nível de testosterona, porque nós temos uma doença chamada doença androgênica do envelhecimento masculino, que é o DAEM, que é vulgarmente chamado de andropausa, tá? Então, a gente começa a observar, além dos níveis baixos de testosterona, nós temos que associar alguns sintomas em associação. Por exemplo, que nem eu tinha relatado anteriormente, o cansaço, a fadiga, a indisposição. Então, somado aos valores baixos de testosterona, a gente tem que começar, sim, a já intervir. Ou com algumas condições que a gente pode fazer uso de algumas medicações por via oral, ou algumas medicações podem ser também por via injetável. E, doutor, existe algum desses sinais, por exemplo, o cansaço excessivo, essa falta de testosterona, que acende um sinal de alerta maior? Ou existe um outro sintoma que esse homem tem que ficar atento? Bom, um dos principais sintomas e um dos mais comuns que aparece no nosso ambulatório é a queixa na disfunção sexual, né? Esse abaixo de testosterona pode influenciar, sim, no desempenho do homem. E isso é um dos carros-chefes que a gente recebe no nosso ambulatório. É uma das principais queixas. Então, isso é um sinal de alerta para o homem. Eu não estou tendo isso, aconteceu só uma vez, aconteceu 2 vezes. Mas sim, que isso seja recorrente e que procure o seu médico urologista. E a partir daí, quais são essas soluções que você falou, né? Você falou da questão dos medicamentos injetáveis, via oral, né? Como é que eles são indicados para cada caso? Bom, geralmente, a partir dos níveis ali, em torno de 300, 350 de testosterona, associado aos sintomas que eu falei, a gente geralmente inicia esse tratamento. Nós temos algumas drogas que podem ser indicadas por via oral, como o clomifeno, e outras drogas podem ser indicadas por via injetável. Alguns tipos de testosterona, né, que são divididos em algumas classes e a partir de cada caso e a partir de cada paciente a gente indicar a melhor solução. Perfeito. Doutor, saúde cardiovascular, qual a relação entre esse aumento da idade e a saúde cardiovascular do homem, hein? Bom, a saúde cardiovascular do homem, a partir do avançar da idade e daqueles hábitos inadequados de vida, sim, podem representar alguns sinais importantes. Relacionado à saúde masculina, quando o paciente chega nos relatando algum quadro de disfunção erétil, já nos acende o alerta para que o paciente já pode estar desenvolvendo a doença cardiovascular. Ou seja, se você comparar, por exemplo, um nível de calibre dentro do vaso sanguíneo de um pênis é muito menor em relação ao coração. Então, se ali já aparecer algum problema, provavelmente no futuro breve pode aparecer algum problema no coração também. E aí a gente tem pressão alta, o colesterol também elevado, diabetes, a partir de que momento, né? Essas doenças, esses problemas, eles podem aparecer com frequência e merecem essa atenção. Essa atenção é como a hipertensão pode surgir a qualquer momento da vida da saúde masculina aparecer, ou a diabetes mesmo. A diabetes, por exemplo, é uma doença silenciosa, é uma doença que geralmente ela não manifesta algum sintoma aparente. Então, é uma doença que ataca tanto a parte da microvasculatura como a parte nervosa do corpo humano. Então, ela começa a agir devagarinho, vai ali, numa região do corpo age, na outra age. Por isso que o controle tem que ser periódico e rotineiro. Doutor, a gente está falando da testosterona, o senhor falou sobre isso. Existem níveis básicos e níveis adequados.
Quais seriam esses níveis? Bom, aqui eu tinha comentado anteriormente, uma janela interessante era que ele de alerta seria de 300 a 400, tá? O ideal, ótimo, nível ideal seria acima de 400. Mas isso também não é o próprio paciente que tem que avaliar, né? Não. É fazer o exame e levar para o médico. Isso, claro. Por exemplo, um exemplo é, recebi um paciente no ambulatório, ele estava com a testosterona de 280, considerada baixa. Porém, ele não tinha sinal clínico nenhum. E nenhuma queixa. Nenhuma queixa. Vivia bem, tinha uma saúde sexual muito bem, uma saúde do dia a dia também bem, uma disposição adequada. Ou seja, a gente tem que avaliar caso por caso. Você fala agora da questão da próstata também, né, doutor? A partir de que idade merece essa atenção? Quais os exames que são feitos para fazer essa avaliação? A gente sempre, levando em consideração que a Sociedade Brasileira de Urologia rege, seria o ideal a partir dos 50 anos, né? Uma consulta anual através de 2 principais exames de triagem para a próstata, que seria o toque retal e os níveis de PSA, que é uma substânciazinha produzida pela próstata, que é um sinal de alerta para qualquer tipo de problema que ela está apresentando. É esse exame aí que muitos homens não gostam de fazer, tem aquele preconceito, né, doutor? Mas o que a gente tem notado? Nos últimos anos, o paciente vem exigindo para que a gente realmente faça esse exame. Apesar de a gente ainda encontrar alguns casos de resistência, mas hoje os homens estão se sentindo muito mais dispostos a fazer o exame e sabendo da sua importância. E os principais exames utilizados nessa investigação são esses que o senhor falou, do reto e o exame retal e o PSA, né? São os 2 exames de triagem, mas a gente pode fazer uso de alguns outros exames, como a ultrassom, a ressonância, em alguns casos. Então, são exames de imagem que complementam esses 2 exames. Perfeito. Doutor, voltando a falar sobre a questão da testosterona, eu vejo muito as pessoas comprando por livre e espontânea vontade aquelas cápsulas, né, que vendem também na internet. Isso faz efeito mesmo? Tem algum prejuízo, sem indicação médica principalmente? O prejuízo é muito alto, porque você não sabe realmente o que é que você está comprando. Às vezes essas substâncias são vendidas no mercado negro, na internet, você compra, você acha que está tomando uma coisa, mas na verdade é outra. Às vezes você está achando que está tomando uma qualidade de substância, mas é uma qualidade totalmente inferior. Então você não sabe o que é que você está tomando. Por isso que é importante que você vá ao médico. Ele vai te indicar, sim, o tratamento adequado, a medicação específica e que tenha, sim, o efeito desejado. Porque às vezes você fica gastando dinheiro comprando essas promoções que tem aí na internet e você não vê resultado e acaba por se prejudicar. Só prejudica a sua saúde. E até porque, se existe aí um excesso de testosterona, isso também é prejudicial para o homem, né? Com certeza. Tanto a diminuição quanto a elevação dos níveis de testosterona, acima dos níveis adequados, regem sim prejuízos. Como, por exemplo, o principal efeito em pacientes que usam a anabolização seria a infertilidade. O homem tem uma grande chance de se tornar infértil. Por isso tem que ter muito cuidado com os níveis de testosterona que você está manipulando. Os pacientes que desejam anabolizar, eles têm que estar cientes dos riscos que estão correndo. Não é simplesmente tomar por conta própria e sem acompanhamento. Se quiser fazer, faça com acompanhamento médico rigoroso. Importante. Doutor, a gente quer agradecer a sua participação, viu? Obrigada pelos detalhes e pelos esclarecimentos também. Até a próxima. Importantíssimo, doutor. Obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima.